Porque quando iniciou essa ideia de fazer o Café com Louvor, eu notei como essa igreja gosta de participar. Porque eu nem comecei a falar, mas eu quero ajudar. Eu posso trazer isso, eu posso trazer aquilo. E aí, irmãos, não o que eu vou falar não é para ofender ninguém, para vocês ficarem pensando um monte de coisa depois, nem achar que a ajuda de vocês não foi bem-vinda. Claro que foi. Se muitos irmãos não tivessem ajudado aqui, não teria nada disso, não teria acontecido nada. Mas assim, esses dias eu passei numa tranquilidade, pensando, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter isso, eu passei numa tranquilidade, porque eu sei que o Senhor, Ele age na simplicidade. Ele não precisa de roupa, vela, luz, Ele não precisa de nada disso. Quando Ele quer operar, simplesmente Ele faz. Independente de mim, de você, independente de nós, o Senhor continua sendo o Senhor. Hoje a palavra que eu venho trazer para vocês é uma palavra que fala sobre decisões e herança. Você mexe com esse negócio não, sobre decisões, nós não vamos tratar daquela decisão que a gente tem todo dia, né? Todo dia não. A gente teve um dia de chegar, levantar as nossas mãos e aceitar Jesus como nosso único Salvador. Essa eu acho que foi a melhor escolha que você fez, a melhor decisão que você e eu fizemos. Amém? É por isso que estamos aqui. E é por isso que nós vamos mais longe. Amém? Mas hoje eu quero falar daquelas decisões do dia a dia. São essas decisões que podem fazer com que esse levantar de mão não tenha validade nenhuma na nossa vida. São essas decisões que tornam a gente às vezes inseguro, ingrato, infeliz, medroso. Tem mais um monte de adjetivos que eu coloquei aqui. Mas estas mesmas decisões, elas podem também nos trazer vida. Elas podem fazer um crente se tornar mais crente. Ela pode fazer o puro se tornar mais puro, o servo mais servo e o santo mais salvo. Amém? Sobre herança, nós vamos falar algumas coisinhas também, mas eu já queria que a gente tivesse unidade de pensamento numa coisa. Vou dizer uma frase, eu gostaria que você repetisse, mas não por ser uma repetição como a que eu falei, que a gente fala, levanta a mão, bate o pé, né? Senão fica parecendo a música do Padre Marcelo lá, né? Ou do, sei lá, aqueles caras da Bahia, levante a mão, né? Não é isso que nós, evangélicos, temos que viver, entendeu? Mas eu queria que vocês falassem isso em tom profético. Primeiro para a sua vida. Fala assim, mas fala em voz alta, tá? Se for para falar em voz baixa, não fala. Porque você tem que falar para alguém ouvir, e esse alguém não sou eu. Se é que vocês estão me entendendo. Tem dois que tem que ouvir. Um está lá em cima, o outro está debaixo dos pés. Para que você fale aí com força. A herança só é minha. Se eu tomar posse dela. A herança só é minha. Se eu tomar posse dela. Agora, com a mesma fé, fala para o seu irmão que você tem que profetizar com mais fé para a vida do seu irmão, porque ele também vai derramar sobre a sua. A herança só é sua. A herança só é sua. A herança só é sua se você tomar posse dela. Amém? Gente, isso aí serve para herança boa e para herança ruim também. Tá? Então guarda isso com vocês. A herança só é sua se você tomar posse dela. A herança só é minha se eu tomar posse dela. Aí vamos voltar um pouquinho para a gente estava falando de decisões. A gente viu alguns exemplos na Bíblia, né? Vou passar rápido aqui porque a gente
Não quero tomar o almoço de vocês, é só o café, vocês vão ter que trocar o nome. A gente vê a escolha de Sansão quando escolheu Dalila. Uma decisão, tanta mulher lá do ladinho dele, do povo dele, com as crenças dele, com a doutrina dele. O que ele foi arrumar aquela incircuncisa? Né? Abraão, quando teve filho com Agar, o pastor estava falando sobre isso, o apóstolo, né? Será que foi a escolha certa? A gente já sabe que não. Houve um preço. Amém. Depois Abraão e Isaac, os dois decidiram por obediência. Porque todo mundo fala da obediência de Abraão, mas eu acho que não foi fácil para Isaac se deixar deitar sobre a pedra, sabendo que ele ia ser o sacrifício. Porque ele sabia. Amém? De bobo, Isaac não tinha nada, né? Ruth, e a lealdade à sogra. Moisés, imagina o povo lá reclamando. E aí o Senhor fala para ele: diga ao povo que marche. Se sou eu, e fala: gente, vou parar por aqui, estou cansado também. Mas ele obedeceu. Josué, vamos dar 7 voltinhas naquelas muralhas ali, cantando. Vamos, gente. Eu acho que na terceira volta, eu que estou meio sedentário, na terceira volta eu já está procurando um vendedor de água. Naamã, mesmo indignado, mergulhou pela 7ª vez, mas alcançou, né? Davi decidiu lutar pelo Senhor contra um ser que tinha um exército com medo dele, mas ele não foi nas próprias mãos, né? Isaías é um bom exemplo, porque ele fala lá: eu habito em meio a um povo imundo, de lábios impuros. Mas ele, quando ele falou isso, ele não estava julgando, ele estava se colocando como parte do povo. Tanto que ele fala, né? Toca-me com brasas vivas, né? Ele estava se colocando: começa em mim. Começa em mim. Foi a decisão dele. Aí tem um cara que não decidiu. Tem muitos, mas tem um cara que não decidiu e podia ter mudado a história a nossa história. Pilatos. Simplesmente ele abriu mão da decisão. E aí quando você abre mão de decidir, você não tem nem direito de questionar depois. Amém? Amém. Então não tem jeito, gente. Nós vamos ter que decidir. Quando você abre mão de decidir, aquilo que poderia ser bênção pode se tornar maldição. Aquilo que era maldição pode deixar de ser bênção. Porque você que é uma pessoa que tem conhecimento da palavra, tem um discernimento, tem a presença do Senhor, a sua decisão é muito mais pautada em algo que edifique do que um ímpio que não tem conhecimento. Então nós que somos evangélicos não podemos abrir mão do direito e do dever de decidir. Então não tem jeito, a gente vai ter que decidir. Vamos ter que tomar decisões todos os dias. Fala para você mesmo aí: a vida é feita de decisões. E aí o Senhor fala para a gente assim: escolha pois a bênção. Escolha pois a bênção. Gente, aqui tem poucos meninos. A gente já sabe que matar é errado, já sabe que roubar é errado, já sabe que esconder com a mão é errado. Glória a Deus, aleluia. Quebrar o microfone novinho é errado. Aprender esse negócio aqui. Desse jeito eu estou fazendo um comercial do pastor do Guarabá. Então vamos lá, gente. 2 Crônicas 29, 10. Verso 10, por favor. Amém? Amém. Agora estou resolvido, agora estou decidido a fazer uma aliança com o Senhor, Deus de Israel.
Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. 11. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Amém? Vamos repetir aquela primeira parte lá. Agora estou resolvido. Agora estou resolvido. Agora estou decidido. Agora estou decidido. A fazer uma aliança. A fazer uma aliança. Com o Senhor. Com o Senhor. O Deus de Israel. Deus de Israel. Para que essa aliança? Para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Quem disse essas palavras é Ezequias, foi Ezequias. E quem foi Ezequias? Foi o rei. Foi o rei de Jerusalém. E quando ele herdou o trono, ele herdou simplesmente uma cidade destruída. A gente está falando de terra onde passou Salomão. Calma aí, né? E ele recebeu uma cidade destruída do rei anterior. Ele recebeu um trono de um povo esfacelado, um reino sem exército, sem dinheiro, sem moral e sem Deus, e sem defesa. Passaram-se alguns anos antes da posse de Ezequias, e o rei anterior era Acaz. Acaz era pai de Ezequias. Geralmente é assim, né? O rei, o príncipe herda o trono que era do rei. Então, o trono que agora passa a ser de Ezequias era de Acaz. E o que Acaz fez para tornar essa terra tão dura, tornar esse povo tão infeliz, trazer tanta malignidade para o seu povo? Vou falar aqui algumas coisas que ele fez, tá? Simplesmente ele cessou a adoração a Deus. Simplesmente. Ele pegou a casa do Senhor, trancou as suas portas, começou a estabelecer outros deuses em Jerusalém, espalhou altares para outros deuses pela cidade, e aí o povo ficou meio que proibido de buscar o Altíssimo, de buscar o Deus de Israel. E aí começaram a ver as primeiras derrotas, coincidentemente, né, gente? É coincidência, né? Começaram a surgir as primeiras derrotas. E numa dessas derrotas, 120 mil soldados do exército foram abatidos. Do exército de Acaz, 120 mil foram abatidos. Sabe o que aconteceu com as mulheres e crianças? 200 mil mulheres e crianças foram levadas em cativeiro, tornaram-se escravas de nações vizinhas. E aí Acaz não achou que era suficiente. Ele começou a importar os deuses. Ele falou: vou pegar lá um deus da Síria e vou trazer para cá, porque lá na Síria está todo mundo prosperando. Talvez seja esse Deus que faça prosperar. E trouxe o Deus da Síria. E trouxe deuses de outras nações. E as derrotas não deixaram de acontecer, pelo contrário, elas se multiplicaram. E aí não só as derrotas grandes, mas as pequenas começaram a acontecer. Nações pequenas saqueavam Jerusalém, saqueavam o reino de Acaz, roubavam, faziam as mulheres e crianças de escravos, abatiam os homens, matavam os soldados. E isso era uma crescente, e era uma constante. E Ezequias viveu isso, né? Acaz reinou por 16 anos. Foi suficiente para transformar uma cidade próspera, destinada próspera, em caos. E se
desespero de causa, Acas pegou e falou assim: eu vou pedir ajuda a Tiglat, o rei da Síria. Vou pedir ajuda para os assírios. Pediu socorro. E o que ele fez? Abriu novamente a casa do Senhor, aliás, quebrou as portas, arrancou todos os despojos que ainda sobravam lá, pegou as riquezas que tinham no palácio, pegou as riquezas dos príncipes e entregou para Tiglat, o rei da Síria. E aí você acha que ele ficou feliz e satisfeito? Claro que não. Ele foi lá e guerreou também contra a casa e terminou por aquilo. Destruiu. A cidade agora era uma ruína só. E era um alvo muito fácil para as outras nações também saquear. Mas Acas morreu. Porque todo mundo morre, né? É isso? Só tem um que ressuscita, mas todo mundo morre, né? Não há mal que dure para sempre, não é isso? Não há mal que dure para sempre. E Ezequias, quando herdou o trono, ele tinha 25 anos de idade, era um jovem, filho de Acas, que não é uma boa linhagem, né? Aos olhos da população. E aí Acas fala isso que vocês leram aí, que a gente leu juntos. Ele fala: chega, basta, agora eu estou resolvido. Vou fazer uma aliança com o Senhor, Deus de Israel. Amém? Ele deu um basta. Ele decidiu. Ele tomou uma decisão. Lembra quando eu falei no começo que a herança só é nossa quando a gente toma posse dela? Ezequias não quis ter uma posse da herança maldita que o pai dele deixou. Ele falou: basta, basta, chega. Agora eu estou decidido. Vou fazer uma aliança com o Senhor. Amém? Glória a Deus. A gente precisa decidir ter uma aliança com o Senhor quando? Quando, gente? Vocês estão aí? Você viu o café? Vocês estão com fome? Quando? Hoje, gente, agora. Todo dia. Para todo sempre. Enquanto nós vivemos. Amém? E aí Ezequias, no primeiro mês do seu trabalho, ele não fez como os nossos políticos, né? No primeiro mês ele começou a trabalhar. Ele falou assim: vamos colocar tudo no lugar. Chega dessa desordem, chega dessa bagunça. E aí ele falou: a primeira coisa que ele fez foi abrir as portas da casa do Senhor. Já começou bem. Queria deixar tudo em ordem lá. Aí ele falou para os sacerdotes e para os levitas: santifiquem-se, santifiquem-se e santifiquem a casa do Senhor. Tirem de lá toda a imundícia. Percebam que há uma ordem nisso. O santifiquem-se vem primeiro. Pode alguém que não está santificado santificar a casa do Senhor? Pode, igreja? Não. Vocês estão aí, amém? Santifiquem-se. Foi dos sacerdotes. Outra ordem foi: derrubem os altares dos deuses estranhos espalhados pela cidade. Não haverá mais culto a outro Deus, senão o Deus, o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, o Altíssimo, meu Pai, o Salvador. Amém? Não vai ter culto para mais ninguém. Só a Ele renderemos nossa adoração. Aleluia. E aí, com o passar dos dias, Ezequias estabeleceu o culto. Vamos cultuar ao Senhor. Amém? Amém. Eu acho que assim, parece fácil, né? A gente pensa que é fácil, vamos cultuar ao Senhor. Mas será? Aí a casa ainda fez mais. No primeiro culto, ele já pediu que a população, pobre de maré, como diz, sem nada, né? Totalmente destruída pelas outras nações, por guerra sobre guerra, por todas as outras coisas que a gente já sabe, todos os maltratos. Ezequias
disse para que todos oferecessem sacrifícios e dizimassem, oferecessem as suas primícias. Aí a gente pensa que parece fácil, né? Mas será que é fácil? Eu com 25 anos de idade, herdar um reinado de um pai que não valeu nada. Como é que eu vou convencer esse povo a me obedecer? Vocês obedeceriam? Sejam sinceros. Gente, eu não. Eu ia falar, meu, se o Lula foi assim, imagina o Lulinha. Eu já ia pensar nisso. E eu acho que o povo lá não pensou tão diferente assim. Mas por incrível que pareça, o povo obedeceu. Aleluia. Quem semeia no pouco, sobre muito será colocado, né? Eu vou ler mais um trechinho que fala sobre isso. Se vocês quiserem acompanhar, para no 31:5. Amém? Logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram. Alguém pode completar? Em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos, e tudo trouxeram. Teve alguém que levou birrado lá? Ninguém foi birrado, né? Amém? Vamos ver o que aconteceu depois disso, lá no 10? No 9, desculpa. Perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões, ou acerca daquilo que tinha sido oferecido por parte da população. Então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, lhe respondeu: desde que se começou a trazer à casa do Senhor estas ofertas, temos comido e temos nos fartado delas, e ainda